Olá, doutores, tudo bem com os senhores? Doutores, hoje estou fazendo, vocês vão perceber pelo vídeo que eu estou fazendo um teste diferente. Aí cada dia eu estou tentando testar algumas outras coisinhas para ver o que eu consigo de deixar tentar deixar da melhor forma possível as nossas aulas, enfim. Ninguém de nós queria estar nessa, eu tenho certeza que ninguém de nós gostaria de estar nessa situação que a gente vem passando, mas infelizmente não tem escapatória, não é? Então vamos tentar tocar a nossa vida da melhor forma possível, vamos tentar dar continuidade, e por vezes vai ser muito mais difícil do que já é. Mas enfim, a gente não pode desanimar, os nossos estudos não podem e não vão parar, não é? Se Deus quiser, isso tudo vai passar muito em breve e nós vamos continuar. E inclusive até, pior que eu tô gravando tantos vídeos que eu não sei mais o que eu falo pra quem. Bom, já não sei normalmente. Quem é meu aluno sabe disso, que às vezes eu falo, depois eu não sei onde eu falei, enfim. Gente, nem sempre é fácil ter 27 anos. Só quem já tem 27 anos ou já fez 27 anos vai saber, vai me entender. Mas, vamos lá. Por que eu resolvi tentar fazer esse vídeo nesse formato aqui hoje? Porque eu fiquei pensando assim, olha, dá pra eu fazendo as anotações que teoricamente eu faria em lousa. Pensei que é uma tentativa de deixar melhor. Se vai dar certo ou não, não sei. É a primeira vez que eu tô testando, então se preparem aí para os probleminhas que certamente surgirão. Não tenho a menor dúvida de que surgirão alguns probleminhas. Mas aí eu pensei também que dá até para depois disponibilizar esse roteirinho para vocês, enfim. Mas fica mais fácil, até para quem gosta de anotar, não é? Eu sei que com o vídeo dá até pra gente voltar. A pessoa volta, pausa e anota direitinho. Mas enfim, vamos fazer esse teste hoje, tá bom? Aí, quaisquer dúvidas, críticas e sugestões, vocês têm meu contato, não é? Vocês podem mandar pela própria SAP e podem mandar também por e-mail. Eu prefiro que vocês mandem pela SAP, assim a gente já fica tudo lá, concentra tudo num lugar só, fica mais fácil, tá bom? Olha, até agora, a gente até falou um pouco de propriedade, não é? Até porque para a gente saber quem era o possuidor, nós precisávamos saber da propriedade em si, mas agora a gente vai falar especificamente do direito de propriedade, porque até então nós falamos de posse. Falamos lá do 1196, quem é o possuidor, que é aquele que detém pelo menos um dos direitos de propriedade. Aí falamos das características da posse, dos efeitos da posse, falamos dos tipos de posse, falamos da perda da posse, falamos das ações reivindicatórias da posse. Agora a gente vai entrar especificamente no direito de propriedade, tá bom? Então, o artigo 1128, ele traz pra gente, não é? Quais são os direitos do proprietário. Aí ele traz lá pra gente, olha, o proprietário tem a faculdade de usar e de dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha. Então aí nós temos quais são os direitos do proprietário. Então, o proprietário, na verdade, ele tem o direito de usar, dispor, fruir, gozar da coisa e a reavê-la de quem a detiver injustamente. Mas eu faço uma pergunta para os senhores. O que é o direito de propriedade? Direito de propriedade, nós temos como direito de propriedade
não é? Trouxe até um conceito para os senhores. É o direito da pessoa natural ou jurídica. É o direito que a pessoa natural ou jurídica tem, dentro dos limites normativos, de usar, dispor, de usar, gozar, dispor de um bem. Agora é importante, porque o Código Civil, ele não traz pra gente, né, que esse bem é corpóreo ou incorpóreo, mas já subentende-se que você sabe que é um bem corpóreo ou incorpóreo. Afinal, nós estudamos bens, não é, lá no nosso primeiro semestre de direito civil. Lembra? Nós estudamos o que é o bem, o que é a coisa. Aí nós temos lá coisa corpórea, incorpóreo, fungível, infungível, divisível, indivisível, consumível, inconsumível, móvel, imóvel. Enfim, lembra que a gente tinha aquela classificação enorme de coisa, não é? Então, já se pressupõe que você saiba que nós temos as coisas, então, que esse direito de propriedade, ele dar-se-á sobre coisas corpóreas e sobre coisas incorpóreas, bens corpóreos e bens incorpóreos. Só para nós lembrarmos, lembra que o direito de propriedade, ele faz parte do ramo dos direitos patrimoniais, ou seja, ramo do direito, desses direitos que têm valor econômico, por isso direito patrimonial, certinho? Aí, doutores, eu digo para os senhores o seguinte, olha lá, nós temos os elementos constitutivos da posse. Quais são os elementos constitutivos da posse? Nós temos como elemento constitutivo da posse, olha lá, aqui já está marcado para a gente o direito de usar, ou seja, o uso, o ius utendi. Ius utendi. O ius utendi nada mais é do que o direito do proprietário de usar da coisa. Ele vai fazer o uso dessa coisa. Opa. Calma, eu falei que íamos fazer testes. Calma que eu estou testando aqui. Achei onde eu queria já, doutores. Tá complicado achar, meus queridos. Mas achei. Olha lá. Então nós temos o ius utendi, que é o direito de eu usar a minha coisa. E como assim meu direito de usar a coisa? Ué, a coisa não é minha? Sim, a coisa é minha. O bem é meu, o bem me pertence. Logo, eu tenho o direito de usar da melhor forma como eu quiser? Sim. Então, eu vou marcar aqui até para vocês, olha. O direito de usar a coisa. Então, como por exemplo, eu tenho um imóvel, eu tenho o direito de morar nesse imóvel. Eu quero morar no imóvel, eu tenho o direito de morar nesse determinado imóvel. Eu tenho o direito de usar o meu bem da forma como melhor me convier. Então, eu uso do jeito que eu quiser. Eu tenho esse imóvel, eu quero morar. Ok, eu quero morar. Uso do jeito que eu entender melhor. Eu tenho também, olha, o segundo tópico, né? O segundo elemento constitutivo da posse. Qual é o segundo elemento constitutivo da posse? Eu tenho lá para vocês, olha, o direito de gozo ou o direito de fruição. O meu ius fruendi. Fiquem tranquilos que eu não vou ficar cobrando de vocês, né? Eu sei que tá todo mundo meio... Normalmente o aluno já fica meio temeroso mesmo com as provas. Agora, mais ainda, porque tem essa questão das provas serão online, enfim. Mas fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Eu não vou ficar cobrando esses nomes em latim de vocês, mas é importante que vocês tenham conhecimento. Então, lá, nós temos o ius fruendi, que é esse direito de gozo ou de fruição.
Esse direito de gozo ou fruição é o meu direito de perceber frutos. Isso, é o meu direito de perceber frutos do bem. E olha, eu posso até trazer um exemplo para vocês. Eu tenho um determinado bem. Lembra aquela propriedade que eu falei para você na hora que eu estava falando do direito de uso? Falei para você desse direito de uso. No primeiro momento, no exemplo do direito de uso, eu falei para vocês que eu ia usar esse imóvel para minha residência. Agora, eu quero usar esse imóvel para locar. Eu loco o meu imóvel e recebo o aluguel desse imóvel. Então, o recebimento de aluguel de um determinado imóvel que me pertence. Então, quando eu estou lá recebendo o valor do aluguel, eu estou gozando e fruindo desse determinado bem. Certinho? Aí depois nós temos ainda um terceiro direito. O direito, calma, mais um elemento constitutivo da propriedade, que seria aí o nosso terceiro elemento constitutivo da propriedade. Qual é desculpe, qual é esse terceiro elemento constitutivo da propriedade? Esse terceiro elemento constitutivo do direito de propriedade, ele é a disposição, que é o ius abutendi, olha só, ou o ius disponendi. Então, na verdade, esse direito, não de dispor do meu bem, ele faz parte, é um dos elementos constitutivos da posse, tá bom? Por quê? Porque eu posso dispor do meu bem da forma como eu melhor entender. Via de regra, tá? A gente tem exceção, mas vamos nesse momento falar só das regras. Então eu posso dispor do meu bem alienando, ou seja, vendendo esse bem? Posso vender. Pensa aí, quero vender o meu bem para o Zé. Isso, quero vender o meu bem para o Zé. Posso vender o meu bem para o Zé? Claro que posso. Mas olha, eu quero ceder o meu bem gratuitamente para uma pessoa. Eu quero ceder aí para a doutora Jaque. Isso. Não sei nem se ela está vendo o vídeo, mas lembrei dela. Quero ceder o meu imóvel para a doutora Jaque. Eu viro para a doutora Jaque e digo para ela assim: olha, doutora Jaque, a senhora está sem um local para residir? Eu vou ceder esse imóvel para a senhora residir. Posso fazer isso? Posso, não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu sou proprietária do bem, eu posso dispor do bem como eu bem entender. Eu tenho um bem, quero doar para uma instituição de caridade. Posso doar para a instituição de caridade? Sim, posso doar. Ou seja, eu posso dispor do bem da forma como melhor eu entender. Aí, o nosso último elemento constitutivo do direito de propriedade é a reivindicação. Nós não vimos que lá no final do artigo ele não traz para gente o direito de reaver a coisa de quem a detiver injustamente? Então, se alguém está com a coisa injustamente, eu tenho o direito de reaver. Então, nós teremos aí, olha, o direito de reivindicação. Um elemento constitutivo da posse, o último elemento constitutivo da posse é o nosso direito de reivindicação. Tá bom? Então, vamos lá. O que é esse direito de reivindicação? Se alguém foi lá, turbou esse meu bem, eu posso reivindicá-lo? Sim. Se alguém esbulhou esse bem, eu posso reivindicá-lo? Sim, posso, não tem problema nenhum. Então, nós temos aí como elementos constitutivos da posse o direito de uso, de gozo ou fruição, a disposição, ou seja, eu posso dispor do meu bem da forma como melhor me convier, e tenho o direito de reivindicar, não é? Aí a expressão em latim, reivindicatio, né? Lembrar que o T e O se pronuncia C e O, como se tivesse escrito com C. Certinho?
Então, dando ainda continuidade, agora nós temos o objeto de propriedade. Quais são os objetos olha aí. Quais objetos, não é? São passíveis. Ficou com marcação. Vai vendo. Calma. Muita calma nessa hora. Eu avisei que nós teríamos problemas. Não são problemas, são ajustes. Se fosse na sala de aula, eu ia estar lá perdendo tempo digitando. Olha lá. Quais são os objetos da propriedade? O que pode ser objeto de propriedade? Qualquer bem passível de valor econômico. Então, entenda aí. Qualquer bem passível de valor econômico pode ser objeto do direito de propriedade. Então, nós podemos dizer que nós temos bens corpóreos, móveis e imóveis. Então, olha, a minha casa, o meu apartamento, minha fazenda, quem vê pensa que tem tudo isso, né, gente? A minha fazenda, minha casa de campo, enfim. Todos esses são os meus bens imóveis. E meus bens móveis? Minha caneca. Aproveitar e fazer um merchan do escritório, né? Calma. Isso, olha lá. Fica ao contrário, né? Mas tudo bem, dá pra entender. Então, eu tenho lá a minha caneca, meu celular que tá aqui, meu paninho com álcool, o meu vidrinho com álcool, não é? O vidrão com álcool. Enfim, todos esses são os meus bens móveis, os óculos. Todos eles são meus bens móveis que são objetos do direito de propriedade. Tá bom? Então, nós temos bens móveis e bens imóveis. Mas nós também, que os bens móveis e imóveis, não é? Também, se quiser até anota aí, também são bens corpóreos. Na verdade, eles são bens corpóreos. Bens móveis e imóveis são bens corpóreos. Tá aqui, tá aqui, Bens corpóreos. Mas, se nós temos como direito de propriedade os bens corpóreos, nós temos também os bens. Aqui tem dois, incorpóreos. Como assim, bens incorpóreos? Aí, como exemplo de bens incorpóreos, eu tenho todos os bens relativos à minha propriedade intelectual. Então, bens relativos à minha propriedade intelectual. Ou seja, por exemplo, eu criei um app novo. Esse bem, ele não é corpóreo, né? Essa minha produção intelectual, ela não é corpórea. É uma produção intelectual incorpórea. Eu criei um software. Pensa que eu criei esse software. Ele é incorpóreo, mas ele tem validade? Claro que tem validade. Claro que tem valor. Validade não, desculpa. Claro que tem valor econômico? Claro que tem valor econômico. Uma outra situação. Eu criei uma fórmula, pelo amor de Deus, que o Senhor ilumine alguém que crie logo um medicamento para a cura do coronavírus e uma vacina para a cura desse vírus maldito. Então vamos lá, a pessoa que criar esse medicamento para cura, a pessoa que criar essa vacina para prevenção, a criação dessa vacina, né, a fórmula dessa vacina nada mais é do que um bem incorpóreo. Ou seja, é protegido pelo direito de propriedade? Sim, será protegido pelo direito de propriedade. Não tenha a menor dúvida. Certinho? Sabe que, só a título de curiosidade, teve uma aluna que ela ficou me chamando a atenção porque eu fico falando certinho. Mas é mania, né? A gente fala e não percebe que tá falando.
É engraçado isso, né? Mas eu falo e não percebo que estou falando. E realmente depois, agora, cada vez que eu falo certinho, eu lembro que essa aluna me chamou a atenção outro dia e falou: professora, a senhora toda hora fala certo? Certinho? Tá certinho? Tá certinho? Vícios de linguagem, né? Difícil perdê-los. Mas enfim, vamos dar continuidade à nossa aula. Doutores, lembra que eu falei para os senhores que, via de regra, o proprietário ele terá o direito de usar, dispor, fruir e gozar da coisa, certo? Não foi isso que a gente conversou? Só que, olha, eu falei para os senhores que esses são os direitos do proprietário. Mas eu também disse para os senhores o seguinte: via de regra. Eita, por que via de regra? Se eu estou dizendo para os senhores, e aí os senhores já estão craques nisso, se eu estou dizendo que é via de regra, se eu estou falando em regra, é porque nós temos algumas limitações, nós temos as exceções. E as exceções são as limitações ao meu direito de propriedade. Caramba! E que tipo de limitações ao direito de propriedade nós temos? Nós temos vários tipos de limitação ao direito de propriedade. Nós temos limitações constitucionais. Nós temos limitações administrativas, limitações militares, limitações civis. Mas calma, que nós vamos falar de cada um desses tipos de limitações ao meu direito de propriedade, tá? Só que o nosso vídeo, até para o vídeo não ficar muito extenso... não, vou continuar aqui, tá bom. Vou continuar, tem 22 minutos ainda. Olha, então, nós temos como limites constitucionais ao meu direito de propriedade. Quais são esses limites constitucionais? Olha lá. A Constituição me dá limites. Lembra, olha, eu trouxe aí para vocês o direito de propriedade. Desculpa, dentro das limitações dentro do direito de propriedade, eu trouxe a desapropriação. Pensa o seguinte, eu tenho o imóvel, esse imóvel que eu tenho, ele é meu, via de regra eu posso usar, dispor, fruir e gozar desse bem e reavê-lo de quem a detiver injustamente. Gente, nós vamos falar tanto desse 1228 que se chegar no fim do semestre você não souber isso aí, eu juro para vocês, sim, é uma ameaça. E está gravado? Sim, tudo bem, não tô nem aí. É uma ameaça. Eu puxo a orelha de um por um, tá bom? Combinado? Certinho? Olha lá. Se essa propriedade é minha, eu posso usar, dispor, fruir e gozar e reaver de quem a detiver injustamente. Uma das limitações é a desapropriação. Por que desapropriação? Quando que um bem pode ser desapropriado, doutores? Um bem pode ser desapropriado em prol da coletividade, porque o bem, a administração pública, ela tem a função de pensar no bem maior da coletividade. Esse bem maior da coletividade, ele está relacionado, ele é superior ao interesse particular. Vamos pensar o seguinte, pensa que eu, Alessandra, moro na continuidade, na direção que dará continuidade à linha verde do metrô. Aí, o que acontece? O poder público vai querer desapropriar o meu imóvel, porque por ali, pelo meu imóvel, vai passar a linha do trem. Aí eu digo o seguinte, não, eu não quero que o meu imóvel seja desapropriado, não, de forma alguma. Sabe por quê? Desde que, o primeiro membro da minha família pisou no Brasil junto com os jesuítas, a minha família reside desde então
nesse imóvel. Nós temos uma história nesse imóvel, eu não quero sair desse imóvel, minha avó nasceu nesse imóvel, minha mãe nasceu nesse imóvel, eu nasci nesse imóvel, esse imóvel tem um valor muito grande para mim. Olha, eu posso, esse argumento vai ser válido para desapropriação? Não. Imagina, o que é mais importante? A professora Alessandra, o apego da professora Alessandra com esse imóvel, ou o benefício de toda a coletividade, de milhões de pessoas que usarão esse metrô? Óbvio, não é? Que é o benefício desses milhões de pessoas que utilizarão a linha do metrô. Então, é meu, mas tem essa limitação. Com relação... mas aí alguém pode até ter pensado assim, mas tem que indenizar, né, Sim, tem que indenizar. Mas fiquem tranquilos que mais para frente, no decorrer do nosso curso, nós vamos falar especificamente de desapropriação, de formas de desapropriação, de formas de indenização. Fiquem tranquilos com isso. Nesse momento eu preciso que vocês saibam que desapropriação é um dos limites ao meu direito de propriedade, tá bom? A requisição também. O Estado pode requisitar um determinado bem. Pensa que nessa pandemia que nós estamos vivendo, eu tenho um galpão enorme fechado numa determinada área, mas é um galpão muito grande, que dá para colocar, sei lá, 100 leitos dentro desse galpão. E esse galpão está lá, fechado, parado. Pode o Estado requisitar esse galpão, fazer essa requisição e para que esse galpão seja usado nessa medida emergencial como um hospital de campana? Posso sim, não tem problema nenhum. Posso ter esse imóvel requisitado. Calma aí, mas o imóvel é meu, não quero que ninguém faça hospital provisório lá de forma alguma. Não quero que impregne coronavírus. Vai adiantar eu falar isso? Não. Mas tem um dever de indenizar? Pode ter o dever de indenizar, dependendo da situação. Nós também vamos falar de requisição mais para frente, tá bom? E para proteção ambiental. Pensa que eu tenho uma fazenda enorme, essa fazenda tem uma área lá que é uma área resguardada para proteção ambiental. A fazenda é minha? É. A área de proteção ambiental é minha? Sim. Então eu posso fazer o que eu quiser com ela? Não. A lei limita o meu direito de propriedade, tá bom? Aí, olha, nós temos também alguns limites à propriedade. Limitações, na verdade, nós temos limitações administrativas. Como assim limitações administrativas, Alessandra? Olha aí. Eu coloquei para vocês. Tombamento e altura das construções por razões urbanísticas e razões de segurança. Primeiro, pense o seguinte. Você, quando vai a uma cidade no litoral, você já foi lá à Riviera de São Lourenço? Conhece a Riviera? Ou não só a Riviera, mas, por exemplo, Campos do Jordão. Você viu algum arranha-céu em Campos do Jordão? Não viu. Você vai lá na Riviera ali de São Lourenço, não é? Em geral, em frente à praia, você vê algum arranha-céu em frente à praia? Não, você não vê. Por quê? Porque a lei, né, de zoneamento e urbanização não permite que sejam construídos arranha-céu por uma questão urbanística. Limita a altura das construções. Às vezes pode limitar até por uma razão de segurança. Olha, ninguém pode construir na beira as margens de um determinado morro, por exemplo. Não, tira as margens aí do exemplo. No morro, por quê? Porque não pode construir perto do morro, porque ali tem risco de desabamento. E mais, olha, ninguém pode construir uma fábrica de explosivos, não é, ao lado de um posto de combustível, não seria prudente, ok? Então pode ser, essas limitações administrativas, elas dar-se-ão por questões de tombamento e altura de construção, ou até por outras questões urbanísticas, como por exemplo, olha, eu tenho um terreno
eu quero fazer uma calçada bem estreitinha, porque afinal de contas ali nem passa muita gente mesmo, então eu quero fazer uma calçada de 30 centímetros, dá muito bem para uma pessoa passar. Opa, para tudo, eu posso fazer isso? O terreno é meu, não é? A calçada é em frente à minha casa? Não, não posso, até porque a calçada, embora pertença ao meu terreno, eu seja proprietária, eu tenho essa limitação, eu tenho que respeitar o tipo de calçamento, tenho que respeitar a largura desse calçamento, enfim. São limitações administrativas, tá bom? Olha, nós temos também limitações militares. Temos limitações militares? Sim. A nossa faixa de fronteira, ela é protegida até 150 quilômetros. Por que ela é protegida? No intuito de resguardar, né, o nosso país. Então, nós temos também limitações militares. E a última, e não menos importante, nós temos as limitações civis. Essas limitações civis dizem respeito ao direito de vizinhança. Olha, nós até conversamos na nossa outra aula a respeito do direito de vizinhança e falamos que nós temos uma proibição de construir uma janela, um parapeito, uma sacada com uma distância do meu vizinho menor de 1,5 metro. Alessandra, mas eu conheço lugares que a janela está tão pertinho. Tá, tudo bem, essa construção está irregular. Mas o direito veda, né? O direito de vizinhança faz essa vedação da distância, é proibida, não deveria. Uma outra limitação civil, a passagem forçada. Pensa que esse imóvel está incrustado, que esse imóvel ele está é um terreno, é uma fazenda, e em volta tem outras fazendas. Só que não tem jeito de eu chegar à minha fazenda se eu não passar por dentro da outra fazenda. Essa fazenda pela qual eu tenho que passar por dentro, que vai ter que me dar uma passagem forçada, ele não tem escolha. Tem? Não, ele não vai ter escolha. Se não tem outra forma de eu ter acesso àquela fazenda que está ali no miolo das outras, ele vai ter que me dar passagem? Vai ter que me dar passagem. Então, ele deixa de ser proprietário daquele trecho da passagem? Não, ele não deixa de ser proprietário, mas ele não pode fazer o que ele quiser. Pensa que ele quer ampliar, fazer uma construção bem na passagem, ele pode? Não, porque ele vai limitar o meu direito de passagem. Tá bom? Certinho, doutores? Então, nós temos as limitações ao direito de propriedade, elas podem ser limitações civis, administrativas, militares e constitucionais, tá bom? Não necessariamente, falei diferente da ordem que tá aqui, né? Tá bom, vou ler para não reclamar. Temos então limitações constitucionais, administrativas, militares e civis. Certinho, doutores? Vou parar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo, para vocês não cansarem muito, e eu vou dar continuidade na matéria no próximo vídeo. Certinho? Até mais!